Nesse caso, quando tiver apenas y igual a algum número sem letra, sem nada acompanhando, indica que o gráfico vai ser constante. Por quê? Porque tem apenas um valor. Então, o valor de y em todas as colunas aqui vai ser 3. Agora a gente vai apenas fazer a substituição e ver por que o gráfico é uma função constante. Vamos lá. Menos 2 de x a 3 de y. Menos 2 de x a 3 de y. Ligamos o primeiro ponto. Menos 1 de x a 3 de y. Zero de x não temos, então vai ser 3 de y. 3 de y. 3 de y. 1 de x a 3 de y. E 2 de x a 3 de y. Pode perceber que quando fizermos aqui a linha, vamos perceber que é o que? Uma função constante, pois os valores se mantêm. Então, quando tiver assim, y igual a 3, não tiver nenhuma letra, nem nada acompanhando, não tiver apenas um número, vai ser uma função constante. Todos os valores de y vai ser o que está apresentado aqui, que foi 3, e o gráfico vai ser uma linha reta, ok? Função constante. Vamos trabalhar agora para achar o coeficiente angular e linear. Vamos analisar esse gráfico. Temos o valor 4 e o valor menos 2. Vamos lá. O coeficiente angular, primeiramente, é o valor que quem acompanha a letra. Mas lembre-se que eu falo o quê? Se o coeficiente angular for maior que 0, a reta sobe, é inclinada. E nesse gráfico a gente pode ver o quê? Que a reta é o quê? Inclinado, ou seja, o coeficiente angular vai ser maior que 0, então isso só pode ser positivo. Então, vamos pegar os valores presentes, 4 dividido, esse menos 2 vai passar positivo, pois se o coeficiente, se a reta sobe é porque o coeficiente angular é maior que 0, ou seja, isso só pode ser positivo, então o valor que é negativo vai passar aqui positivo. 4 dividido por 2, 2. Então já achamos o coeficiente angular. Lembre-se que a formação é quem? O coeficiente angular é um termo que acompanha a letra e o linear é o que está isolado. Então, substituindo aqui os valores, temos que o coeficiente angular é 2x. Achamos o valor do coeficiente angular, que é representado por A, apenas substituindo, e mantemos o x, que já é da lei da formação, da função do primeiro grau. Agora vamos procurar B. Temos mais um detalhe que eu vou acrescentar aqui. O coeficiente angular ele é responsável pela inclinação da reta. Ou seja, se ele, como eu disse aqui, se ele for maior que 0, a inclinação ela é inclinada, ela sobe. Nesse caso, ela sobe pois o coeficiente angular é maior que 0, positivo. E o linear, que é o isolado, ele é o ponto que toca o eixo y. Qual dos valores aqui toca o eixo y? O número 4. Então a lei de formação vai ser ax mais 4. O que acompanha a letra é o coeficiente angular, vou representar por A. E o coeficiente linear, vou representar por B. Então, desse gráfico aqui, já achamos o coeficiente angular e o coeficiente linear. O angular responsável pela inclinação da reta, ela sobe, pois A é maior que 0, é positivo. E o B é o linear, que é o ponto que toca o eixo y. Vamos agora para a letra B. Percebe-se que o gráfico é o que? Declinado. Então, o coeficiente angular só pode ser menor que 0. Vamos procurar o coeficiente angular primeiramente. Vamos pegar o valor de cima pelo de baixo, o maior pelo menor, e dividir. 6 dividido por 2 é 3. Já achamos o coeficiente angular, 3x. Vamos procurar agora o valor que toca o eixo y. Quem é o valor que toca o eixo y? O 6.
Você já deve tá percebendo que está faltando um detalhe. Se o gráfico está declinando, o coeficiente angular só pode ser menor que zero. Se ele é menor que zero, ele é negativo. Então a gente realiza o cálculo, ele vai passar positivo, mas assim que você achar o outro coeficiente, o linear, que é o b, e você reparar no gráfico, ver que o gráfico está declinado, a gente percebe que o coeficiente angular é menor que zero. Logo, a gente coloca o sinal negativo, pois por o gráfico ser declinado, esse valor aqui só pode ser negativo, ou seja, menor que zero. Então já achamos o coeficiente angular, vou representar por A, e o coeficiente linear, que é o que toca o eixo y, por B, pois é ele que toca o eixo y. O que está tocando o eixo y aqui